já tive, por conta desse inquérito e de um outro, que era dos atos antidemocráticos, que criaram isso também, né? Que era num dia do Exército, que o Bolsonaro foi em frente ao QG, Quartel-General do tá. Exército, tal. Eu nem estava lá nesse dia, eu nem estava lá. Aí eles quebraram o nosso sigilo fiscal, o meu de outras pessoas. Quebraram meu sigilo fiscal, meu sigilo bancário, ficaram 8 meses fuçando a Quem minha que quebra isso? vida. Quem que dá essa... Quem assina? Foi o Ministério Público Tá. que pediu para quebrar esse sigilo fiscal e o Judiciário concedeu. Bom, o fato é que ficaram 8 meses fuçando a minha vida de frente para trás, de cima para baixo, e não acharam nada. Não acharam e não vão achar, porque eu não faço coisa errada, né? Então, o que acontece? Eles pediram para encerrar esse inquérito. Não tem nada, realmente não achamos nada. O próprio procurador da República, ela pediu para arquivar. Ah, é? Aí o Alexandre de Moraes arquivou e no dia seguinte abriu outro. Ué? Por iniciativa dele. Que agora eles chamam de o inquérito dos... Não é ato antidemocrático, esse foi o outro, mas da organização que quer destruir a democracia. Sei lá o que, eles inventam cada hora uma coisa, entendeu? Então, eu estou em 2 inquéritos sem nunca ter cometido nenhum crime, tá? E o pior, eu sou parlamentar. Eu fui eleita para representar as pessoas que pensam como eu e que enxergam que em mim uma voz que as representa. Ah, mas você não representa todo mundo. Claro que não. O sistema do parlamento é assim, ele é feito por... É um sistema representativo. Então, assim, eu represento um grupo de brasileiros. Tem deputados de outro espectro que vão representar outro grupo de brasileiros. E todo mundo foi eleito do mesmo jeito. E cada um está ali para defender os seus eleitores. Não é? Mas o que as pessoas querem é calar a voz dos conservadores. Está muito claro isso. E daí você não tem um debate. Porque se só um lado pode falar, se eu chego aqui e falo uma coisa e me censuram, taxam de fake news, seja por esse nome ou outra coisa, estão criando uma censura. E isso é abominável. Aí o outro lado que pensa diferente de mim, pega e fala a ideia dele, com a qual eu não concordo. Esse pode falar. Então, na hora que você cerceia uma parte do debate, você já não tem um ambiente democrático. E você acha que tem 2 pesos, 2 medidas, dependendo do lado que a pessoa tá, em relação a se é fake news, se não é, se é um ato, se tá fazendo alguma coisa Não, eu não antidemocrática? acho isso, não. Eu tenho certeza que é assim. Eu até assustei quando você falou que não achava, porque me parece que é também. Mas a gente estava falando antes de outra coisa sobre o fato, né? O que é o fato para ser considerado uma fake news tem que ter um fato. E aí a gente. Você quer ver um exemplo? Vou dar Tá. um exemplo claríssimo. Tá. Quando começou essa história da pandemia, tinha muita gente dizendo que estavam criando, estavam colocando atestado de óbito de pessoas que não tinham morrido de Covid, Eu lembro que disso. estavam colocando Covid. E aí, cara, a legislação até ajuda, porque a lei diz que num lugar em que as pessoas morrem de Covid, ela recebia um dinheiro extra por conta disso, tá? Mas era o quê? Era para ajudar lugares que estavam com mais problemas, né? Porque no início ninguém entendia direito o que era essa pandemia. Até hoje a gente entende muito pouco, para dizer a verdade, mas no início era muito pior. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver nas redes um vídeo de uma história falando que teve um cara, um borracheiro em Recife, Ah, lembro disso. que tinha morrido de um estouro de um pneu e que colocaram no atestado de óbito que era Covid. Estava circulando, eu falei, eu não vou postar isso porque eu não conheço, não sei quem é, não sei se é verdade ou não, fiquei na minha. Aí eu recebi um vídeo de uma pessoa que foi na casa dele, e lá da porta, olha, eu tô aqui na casa do fulano, a família dele me mostrou o atestado. E essa pessoa entrou em contato comigo. Falou, Bia, você não quer postar? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu quero ter mais segurança do que isso. Aí eu mandei um cara lá de Recife que eu conhecia e mandei uma advogada que ele conhecia para irem lá entrevistar a família. E daí a família mostrou o atestado e mostrou a nota do médico dizendo que esse borracheiro, na verdade, ele morreu de uma pneumonia mal curada, porque quando o pneu estourou no peito dele, no tórax dele, deu uma pneumonia. Ele desenvolveu uma pneumonia, ele ficou frágil. Aí teve uma pneumonia, teve uma gripe mal curada e ele morreu disso. Então ele não morreu de Covid, mas no atestado de óbito dizia que era Covid. Aí eu ainda assim, eu falei assim, então eu quero que vocês gravem um vídeo com a família e falaram, deputada Bia Kicis, eu estou aqui para saber que esse vídeo foi gravado a meu pedido. E o cara ainda foi no hospital e o hospital deu uma nota dizendo que o cara não morreu de Covid, que houve um erro, que ele realmente não morreu de Covid. Então, quando eu tinha o vídeo gravado com a família,
o atestado lá dos médicos e mais a nota do hospital, eu postei. Olha a segurança, o cuidado que eu tive. Eu postei tudo isso, dizendo, olha, houve um atestado, estava com uma informação falsa, o próprio hospital está reconhecendo, parará, parará. Não sei se foi o UOL, Folha, alguém disse que foi aí que surgiu a história de rainha das fake news, que eu estava postando uma notícia falsa, que o cara tinha morrido de um estouro de pneu, que ninguém morre de estouro de pneu. Eu falei, gente, a família dele é uma família simples, falou, ele morreu do estouro de pneu. Na verdade, foi uma pneumonia causada pelo estouro do pneu. Mas o que interessa é que ele não morreu de Covid. Essa é a questão que está posta. Não. Mas isso foi provado que ele morreu de Covid no final das contas? Foi provado que ele não morreu de Covid. O próprio hospital reconheceu. Então, mas a UOL, o pessoal falou Eles continuam dizendo que eu inventei que ele morreu de um estouro de pneu. Falei, não, eu não disse que ele morreu de estouro. A família dele atribui a morte dele ao estouro de pneu, que foi como tudo começou, a pneumonia dele. Uma família muito simples. E eu botei entre aspas o que a família falava. Até meme, eu lembro que o pessoal ficou falando isso aí, tudo era estouro de pneu. Exatamente, só que eu botei entre aspas, a família diz que ele morreu do estouro de pneu. Na verdade, o que aconteceu é que isso gerou uma pneumonia, e ele morreu dessa pneumonia, e não foi de Covid. Você entendeu? Então é assim que vão construindo as narrativas. E eu ganhei uma ação contra esse veículo que postou dizendo isso. Porque foi um UOL e foi um outro. Num eu ganhei, no outro o juiz achou que, não, mas na verdade não houve intenção, sei lá. Então, assim, uma eu ganhei, na outra não, entendeu? Mas eu provei que eu estava falando a verdade. Que ele não morreu de Covid. Era isso que interessava. Mas aí, meu filho, não adianta, porque quando entra a narrativa, o fato, a verdade não importa mais, entendeu? E tem gente até hoje que vem com essa gracinha, ainda isso fake news. Sim, alguém falou dá vontade de falar assim, vai vai pra casa do chapéu, entendeu? Vai pra casa do chapéu, meu amigo. E você falou da Joyce também aqui, que a Joyce é uma das que estava levantando isso, mas a Joyce também não tem alguma gravação dela, alguma coisa pedindo vou te contar essa história. A Joyce foi uma das que inventou essa história de que a gente fazia fake news, isso e aquilo. Mas a Joyce tinha gravação dela falando com os assessores dela. Então, por isso que eu perguntei. Criar, para fazer vídeo falando de mim, falando da Carla Zambelli, falando do Carlos Bolsonaro, e mais, falando o seguinte, para eles fazerem mais perfis. Para você fazer perfil, você tem que usar um CPF falso. A verdade é essa. Então, tem provas da Joyce falando isso. Tem áudios dela ligando para o povo e pedindo isso. E aí, a gente representou contra ela. A gente mandou para o Ministério Público. E sabe o que o ministro Barroso falou? Que não tinha provas suficientes para abrir inquérito contra a Joyce. Ela pedindo para fazer perfis falsos a mais para atacar a gente. Aí o ministro Barroso achou, não, mas ainda não tem elementos suficientes. Contra a gente, que não tem um áudio, que não tem absolutamente nada, eles abriram esse inquérito. Contra ela, que tem os elementos, eles não abriram. Por que isso, meu amigo? Esse é que é o problema. As pessoas falam, você da direita às vezes não representa. A gente faz, mas a justiça muitas vezes não dá pra gente a mesma resposta que dá, às vezes, para uma pessoa de outro espectro político, entendeu? Que consegue tudo que quer.